curiosamente, muitos memes do passado tiveram suas origens atreladas a crimes, pessoas que já estavam presas ou pessoas que iriam se tornar literais monstros. E esse é literalmente o caso de Patrick Crusius, que talvez você não conheça ele logo de cara por esse rosto, mas ele foi eternizado na internet como o meme do Chud. Um jovem que, por mais que hoje em dia tenha sua imagem atrelada a um memezinho, ele é conhecido nos Estados Unidos por ter cometido um dos piores crimes do país do tipo que ele estava fazendo, aonde muitas mesmo, rapaziada, pessoas não conseguiram resistir aos seus ferimentos e as que resistiram foi só por algum tempo. Mas por sorte, o Patrick, ele tá vivo e vocês vão entender já por que isso é algo bom no caso dele. O Patrick nasceu no dia 27 de julho de 1998, com uma família bem conturbada. O Patrick dividia espaço com a mãe, o pai e uma irmã, e esse mesmo pai era um motivo de problema, já que ele abusava de múltiplas substâncias, e um divórcio só iria acontecer um pouco mais tarde na vida do Patrick, quando ele já tivesse por média de uns 13 anos. Além dessas dificuldades em casa, o Patrick também tinha dificuldades na escola, já que desde muito cedo ele precisava de uma atenção a mais, porque ele não conseguia se comunicar muito bem com outros alunos, ou até algumas dificuldades no aprendizado. Só que como todo mundo aqui sabe, não é porque ele tá em outro país que seria diferente, quando você chega no ensino médio, até um pouco antes, alguns adolescentes não costumam pensar muito antes de falar ou agir, principalmente quando tem algum aluno que é diferente ou se destaca, e esse era o caso dele. O Patrick era completamente na dele, silencioso, isolado, ele não falava com ninguém, tipo, literalmente, ele não tinha interesse nos clubes, não tinha interesse em esporte, nada. Todo esse período de isolamento que ele passou já era um mau sinal, algo que talvez a mãe dele, se tivesse notado cedo, poderia ajudar o moleque. Por mais que seja normal até certo ponto adolescentes gostarem de ficar na deles, isolados, algumas pessoas são assim. Eu mesmo, mano, nos meus 2 primeiros anos do ensino médio, eu ficava completamente sozinho, eu apresentava trabalho na frente da sala sozinho, fazia tudo sozinho, mas eu tinha amigos fora da escola. Eu sempre gostei bastante da minha companhia, eu nunca fazia aquilo porque eu não conseguia fazer amizades ou coisa do tipo, era mais por uma escolha mesmo. Porém, isso pode ser um sinal de alguma coisa errada, dependendo do caso. Só que no caso do Patrick não era muito bem uma opção, era mais por uma dificuldade de tomar o primeiro passo. Sem contar que foi mais ou menos por essa época que ele começou a fazer algumas piadinhas, aonde ele chegava pra meninas aleatórias e falava como ele ia matar elas. Não. Junta isso com o hábito dele de se isolar no computador, conversando com pessoas em certos lugares da internet, que vocês já conseguem imaginar para que lado essa história vai. Em 2017 ele se forma e a vida começa a ficar um pouco mais séria, a ponto que ele começa a procurar um emprego, já que faculdade não era muito ali a vibe dele. Aí ele cria uma conta no LinkedIn e ele consegue de alguma maneira criar a pior bio de uma conta no LinkedIn, porque ele escreveu o seguinte: eu não tenho muita motivação para fazer nada além do necessário, só para não ter problemas. Trabalhar no geral é uma merda, mas eu acho que uma carreira de desenvolvimento de software ia cair bem pra mim. Eu passo mais ou menos umas 8 horas no PC todo dia, então isso conta pra experiência em tecnologia, eu acho. O problema era aonde ele metia essas 8 horas por dia no computador. Já que além de ter contas em redes sociais que eram populares na época, como o Twitter e o Facebook, que foi da onde ele colocou essa foto de perfil, que eventualmente veio a se tornar a base do meme do Chud, ele também gostava de usar chans, que nem o 4chan, só que um pior ainda, o 8chan. Esse daí consegue ser mais infame do que o 4chan, já que você não encontra ele facinho digitando o nome no Google, você tem que entrar um pouco mais fundo na internet para você ter acesso, já que as coisas que tem lá conseguem ser ainda mais complicadas. Mas no caso do Patrick, ele não diretamente tinha envolvimento com esses conteúdos mais cabulosos, a parada dele era falar de política, ele gostava bastante de entrar em pautas políticas e se incomodava bastante com o aumento de imigrantes que estava rolando na cidade dele. E isso viria a ser uma fixação bem grande na vida dele, já que figuras como Dylan Stormy Roof chegou a virar um ícone pro Patrick. E esse cara aí, ele era um supremacista branco, neonazista, que cometeu um atentado numa igreja, matando 9 pessoas especificamente por elas serem pretas. Mano,
buraco do caralho, hein, Patrick? Nesse momento, eu sei que alguém pode estar pensando, pô, Piscine, mas cadê a mãe desse moleque? Cadê a irmã dele? Ninguém notou nenhuma coisa diferente ali acontecendo? Uma coisa que eu não tinha dito foi que quando ele saiu da escola, ele foi morar com os avós pra ter uma mudança de ar, ou talvez fazer parte desse plano aí que ele devia estar estruturando há um bom tempo. Já que os avós dele não queriam questionar o que ele tá fazendo no PC, muito menos entender o tipo de coisa que ele tá conversando ali. Apesar que chances são que a mãe dele também não ia conseguir notar nada tão fácil ali, já que ele foi uma dessas gerações que cresceu com tecnologia, então era uma parada que as pessoas na faixa de idade dele estavam aprendendo já, mas a rapaziada mais velha ainda ia demorar pra aprender e dar alguma importância ali. Mas a mãe dele até chegou a fazer uma coisa, ou pelo menos ela tentou, porque depois que ela descobriu que o Patrick tinha comprado um rifle WASR semi-automático, ela decidiu ligar pra polícia por preocupação. E agora, eu vou ler diretamente a conversa que rolou ali, porque é inacreditável, amigão. A mãe dele contactou a polícia por estar preocupada com seu filho tendo uma arma, dado a sua idade, nível de maturidade e falta de experiência para portar uma arma dessas. Ela foi transferida a um oficial de segurança pública que disse que o filho dela tinha 21 anos e não era ilegal para ele comprar uma arma. Ou seja, não fizeram porra nenhuma, tá ligado? Ah, teu filho não fez nada, né? Tá tudo certo aí. Pô, cê é louco, mano. Será que eles não podiam ter dado uma olhadinha um pouco mais fundo? Porque eu tô ligado que o porte de arma lá é legal e é normal as famílias terem mesmo, mas eu acho que pra uma mãe ligar pra falar que o próprio filho tá causando uma preocupação nela, talvez era algo ali, né? Meio suspeito, mas nem ela nem a polícia imaginavam o que estava prestes a acontecer. Em 2019, Brenton Terrett ataca 2 mesquitas na Nova Zelândia e ele meio que vira um herói para algumas pessoas em Chans, especialmente no 8chan, e quem tava lá nesse exato momento já cozinhando algumas ideias de ódio contra pessoas diferentes? Exatamente, o Patrick. Depois de ter visto o quão aclamado o Brenton estava sendo por conta das atitudes dele, ele já decidiu no mesmo ano que ele iria cometer algo parecido e escreveu um manifesto de 4 páginas detalhando muitos aspectos da vida dele, como a motivação, visão políticas e até mesmo os equipamentos que ele estava usando. Lá ele comenta da sua insatisfação com ambos os lados do espectro político, diz apoiar o atentado que aconteceu nas mesquitas com Brenton e até mesmo tentando prever como a mídia iria reagir e as coisas que iriam acontecer depois que ele fizesse o que ele estava prestes a fazer. Aqui também fica bem claro o ódio que ele tem por imigrantes, pô, ele odeia muito mesmo, principalmente do México, latinos. Ódio esse que tende a ser potencializado quando ele entra nesses chans e só tem pessoas aprovando as ideias dele e falando pra ele seguir pra frente com esse plano aí que ele tinha. Bizarro, né? Mas isso realmente acontece. Dia 3 de agosto de 2019, o Patrick sai de casa em direção a El Paso, no Texas, que fica bem próximo da borda entre México e Estados Unidos. E lá ele esperava encontrar a maior concentração das pessoas que ele odeia. Ele também tinha ido em um ponto de El Paso que tinha um Walmart bem popular entre os latinos. Ele estaciona o carro dele na maior tranquilidade, como se ele não tivesse carregado até os dentes. Entra no mercado uma primeira vez pra ficar fitando o lugar, ver como é que é lá dentro. Ele até chega a comprar uma laranja e fica comendo ali no meio fio, vendo todas as pessoas que seriam os alvos dele subsequentemente. Algum tempo depois ele volta pro carro e cria uma trend no 8chan chamada É a Hora, onde ele posta algumas coisas, especialmente o manifesto dele, que iria esclarecer tudo que ele estava prestes a fazer. Detalhes à parte, porque eu acho que vocês conseguem imaginar a tragédia que aconteceu, 23 pessoas não resistiram aos ferimentos. Como aquele Walmart era um lugar muito grande, logo quando tudo começou, a polícia já tinha sido acionada, mas ela demorou tempo suficiente pro Patrick sair dali de boa, sem ninguém perseguindo ele, e só pegaram ele naquele mesmo dia porque ele decidiu voltar pro Walmart, e aí ele acabou trombando com uma blitz da polícia, já que tava todo mundo ali em volta investigando o que tava rolando, e ele mesmo se entregou. Por algum motivo, ele foi lá e se entregou. E sim, mano, isso é uma parada esquisita, especialmente nesses casos, porque eles tendem a acabar de 2 jeitos. Ou a polícia vai lá e finaliza o maluco, ou ele faz isso consigo mesmo. Só que, especialmente no caso do Patrick, a única coisa que faz sentido é por ele ter sentido, sei lá, algum minúsculo momento de arrependimento, já que no manifesto dele, ele escreveu o seguinte sobre ser pego: minha morte é provavelmente inevitável. Se a polícia não me matar, eu provavelmente vou ser por algum dos invasores. Ser capturado em qualquer caso
é muito pior do que morrer, já que eu vou ter uma sentença de morte de qualquer jeito. Pior ainda é viver sabendo que minha família se enoja de mim. É por isso que eu não vou me render, mesmo que eu fique sem munição. Se eu for capturado, vai ser porque eles me subjugaram de alguma maneira. Então, além de casos desse tipo sempre acabarem desses outros jeitos que eu listei, esse outro motivo aí que o próprio Patrick tava dando deixa tudo mais esquisito. Talvez ele só, sei lá, se arrependeu por um momento mesmo, vai entender. Fato é, o Patrick foi preso no exato momento que ele se entregou, mas foi só em fevereiro de 2023 que a sentença dele foi dada, onde ele recebeu 9 prisões perpétuas, com a possibilidade da sentença de morte, ou seja, ele ia ficar preso ali e a sentença ia ficar só balançando em cima da cabeça dele pro resto da vida do maluco. Ele que se sentiu no poder de julgar quanto a vida de tantas pessoas iria acabar, agora tá tendo essa mesma sensação colocada contra ele, vivendo até o último dia da vida dele atrás das grades, aonde ele obviamente merece estar. Só que enquanto tudo isso rolava, sem ele nem saber, a imagem que ele tava tendo na internet era de um otário. E eu sei, pra você e pra mim isso é óbvio, mas eu tô me referindo nos próprios chans que ele frequentava. O 8chan não perdeu tempo em pegar aquela foto do Facebook e transformar no que a gente conhece hoje em dia como o Shud. O primeiro propósito que a imagem teve foi ser usada na página de políticas do 8chan. Depois, obviamente, vazando pro resto da internet e tomando vários outros significados. Hoje em dia, se eu não me engano, fizeram até uma musiquinha com um meme do Chud, colocando a cara. O ponto é que muitas pessoas que usam esse meme não devem nem imaginar essa história de origem absurda, mas o caso desse meme, como é com de muitos outros, ou coisas que as pessoas usam da internet, tiveram origens muito mais absurdas, trágicas e horríveis do que as pessoas imaginam. Porém, rapaziada, por hoje o vídeozão vai ficando por aqui. Bizarrices, né? Tinha que falar. Essa é uma bizarrice triste, né? Que é um bagulho aí, pô, paia pra caralho que aconteceu, mas as bizarrices vão voltar aí no canal. Eu já tô pra falar dessa história há um bom tempo, desde que eu fiz aquele vídeo falando sobre o meme do Pepe, que também é outro que, meu Deus do céu, mano. Não teve um atentado atrelado, mas também bagulho ali foi complexo. Porém, deixei nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês talvez já conhecessem essa história, ou talvez não conhecessem, mas conheciam o meme em si, porque por hoje eu vou ficando por aqui, mas não sei deixar a mensagem final do vídeo, que é, calma, tá? Eu vou estar falando umas historinhas cabulosas aí, mas umas mais tranquila, tá? Umas mais de boa.